Sejam muito bem-vindos à Certfarm, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças e gestão de negócios. Neste vídeo vamos falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, qual é a razão de ser desta demonstração financeira? Sabia que o lucro de uma empresa é diferente do caixa? Uma empresa pode obter lucros, todavia pode não possuir caixa, dinheiro, para pagar as suas operações correntes. Efetivamente, quando nós queremos observar quais foram os resultados contabilísticos que uma determinada entidade obteve, temos de recorrer à demonstração dos resultados dessa empresa. Quando queremos avaliar a capacidade que a empresa teve em gerar caixa, aí temos de recorrer à demonstração dos fluxos de caixa. O Peter Drucker, que é o pai da gestão, ele considera na sua vasta obra ao serviço da gestão que uma empresa pode operar sem lucros por muitos anos, desde que possua um fluxo de caixa adequado. Já ao contrário, não é aconselhável. Efetivamente, quando queremos avaliar se uma empresa obtém resultados contabilísticos, teremos de fazer uma análise da demonstração dos resultados dessa empresa. A demonstração dos resultados vai nos dar o elenco de rendimentos, componente positiva, e de gastos, componente negativa na formação dos resultados. E a demonstração dos resultados, conforme o modelo que nós temos no sistema de normalização contabilística, permite-me avaliar os diferentes resultados contabilísticos, como por exemplo é o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e dos impostos, o denominado EBITDA, o resultado operacional da empresa, que é um resultado antes de gastos de financiamento e impostos, o EBIT, o resultado antes de impostos, denominado EBT, e o resultado líquido do período. Imagine-se, por exemplo, que uma determinada empresa tinha até dezembro de um determinado ano um volume de negócios de 2.800.000 euros, já com uma série de gastos incorridos e os seus resultados contabilísticos. Agora imagine-se que no mês de dezembro esta empresa só teve uma operação. Por hipótese, vendeu mercadorias no valor de 1 milhão de euros, por exemplo. 1 milhão de euros. Vendeu mercadorias no valor de 1 milhão de euros e concedeu ao cliente em causa 60 dias de recebimento. Quando em dezembro emite a fatura, e antes quando se gerou o denominado facto gerador e depois a respectiva emissão da fatura, a empresa tem de reconhecer, no mês de dezembro, o respectivo rédito da venda, o rendimento, no valor de 1 milhão de euros. Ou seja, estávamos com 2.800.000 euros de vendas, agora com mais 1 milhão de euros passamos para 3.800.000. Veja-se que todos os resultados contabilísticos da empresa aumentam. Todavia, não se recebeu qualquer valor, porque concedemos ao nosso cliente 60 dias. E 60 dias significa que só vamos receber este valor já no próximo ano. E isto deve-se ao denominado regime do acréscimo. É que a demonstração dos resultados ela é elaborada com base no regime
do acréscimo. Trata-se da periodização económica. O que é que nos diz o regime do acréscimo? Bom, a demonstração dos resultados, como eu referi, ela é elaborada tendo por base o regime do acréscimo, ou seja, os rendimentos são reconhecidos quando obtidos, os gastos são reconhecidos quando incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, sendo incluído nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam. Eu tive de reconhecer o rédito da venda no período a que diz a mesma respeito, ou seja, no período N, sabendo que só vou receber aquele valor, porque concedi ao cliente 60 dias, só vou receber aquele valor no próximo ano. Vou ter lucros contabilísticos e o meu caixa. O meu caixa só vai efetivamente entrar aquele valor, daquele 1 milhão de euros que eu acabei agora de exemplificar, no próximo ano, quando o cliente fizer o respectivo pagamento. Então, o lucro é diferente de caixa. E foi precisamente o exemplo que eu acabei de ver. As vendas são contabilizadas quando a entidade fornece o produto ou presta o serviço. Nesse momento é registado o rédito em vendas ou serviços prestados, se for uma prestação de serviços. Isto é uma componente positiva dos resultados, como nós vimos. Todavia, se a entidade conceder, por exemplo, 30 dias, eu até disse 60, ou mais tempo a pagar, o dinheiro só entrará ou mudará de mãos mais tarde, a quando do recebimento. A demonstração dos resultados, efetivamente com base no regime do acréscimo, permite-nos ter aqui a avaliação dos resultados contabilísticos que a empresa teve durante aquele período. Quando queremos efetivamente falar sobre caixa, pagamentos, recebimentos, temos de ter connosco a denominada demonstração dos fluxos de caixa, porque a demonstração dos fluxos de caixa, ela baseia-se no denominado regime de caixa. Ou seja, quantifica os fluxos por referência ao momento da produção dos seus efeitos financeiros, quando há recebimento, quando há pagamento, e não estritamente ao momento da produção dos efeitos económicos. Bom, mas será que todas as entidades são obrigadas a elaborar a demonstração dos fluxos de caixa? No sistema de normalização contabilística, apenas as médias e grandes entidades e as entidades do setor não lucrativo estão efetivamente obrigadas a apresentar um conjunto completo de demonstrações financeiras, ou seja, um balanço, uma demonstração dos resultados por naturezas, uma demonstração das alterações do capital próprio, uma demonstração dos fluxos de caixa e um anexo. As microentidades e as pequenas entidades que efetivamente desenvolvam a sua contabilidade com base nas respectivas normas que se lhes aplica, não elaboram a demonstração dos fluxos de caixa, não estão obrigadas a apresentá-la, a não ser que optem pelo regime o regime geral das médias e grandes entidades. Já as entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade, nomeadamente as entidades cotadas em bolsa de valores, essas terão, logicamente, a obrigação de apresentar um conjunto completo de demonstrações financeiras nas quais está contemplada a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos agora ver um breve exercício onde vamos elaborar uma demonstração dos fluxos de caixa. O exercício será o seguinte. Bom, nós sabemos que a demonstração dos fluxos de caixa procura explicar a forma de como é gerado e utilizado o dinheiro, demonstrando os fluxos de recebimentos e de pagamentos de determinada entidade no seu exercício económico. A demonstração dos fluxos de caixa dá informações sobre a formação e evolução das disponibilidades, sobre os efeitos das decisões de gestão e qual o valor dos fluxos
por ciclo operacional, de investimento e de financiamento. Vejamos a seguinte situação. A empresa ABC iniciou no ano N com 60 mil euros em depósitos e caixa. Portanto, o ponto de partida no ano N para a empresa ABC é de 60 mil euros. Estes 60 mil euros foi o valor que transitou do período anterior à data de relato de 31 de dezembro de N-1. No respectivo balanço figura em caixa e depósitos 60 mil euros. No dia 1 de janeiro do ano N, o mesmo valor estará contemplado no caixa e respectivos depósitos. Agora, ao longo do ano, obteve recebimentos de clientes 2 milhões de euros. Recebimentos de clientes. Ou seja, o valor que os clientes efetivamente pagaram. Não tem a ver com propriamente as vendas. Porque a empresa pode ter vendido mais do que este valor, com certeza que sim, mas por causa dos tais prazos concedidos a clientes, eventualmente clientes em mora, por exemplo, e situações em que existe prazo de recebimento alargado, podemos, obviamente, ter montantes de vendas ainda não recebidos. Esses montantes de vendas figuram na demonstração dos resultados, mas os valores efetivamente recebidos terão de estar na demonstração dos fluxos de caixa. Recebimentos de clientes, 2 milhões. Realizou pagamentos respeitantes à aquisição de ativos fixos tangíveis, 100 mil euros. Vendeu e recebeu de imediato uma máquina de fotocópias afeta aos serviços administrativos pelo valor de 600 euros. Realizou pagamentos a fornecedores no montante de 1.500.000 euros. Realizou pagamentos ao pessoal no montante de 290 mil euros. Pagou IRC 70 mil euros. Obteve um financiamento bancário de 50 mil euros. E ao longo deste ano N já amortizou na componente capital 3.100 euros e pagou juros no valor de 900 euros. Pagamentos e recebimentos, regime de caixa, elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Bom, então temos aqui a tal demonstração dos fluxos de caixa, onde temos os ciclos, o ciclo operacional, os fluxos de caixa das atividades operacionais, entre recebimentos de clientes, com sinal positivo, foram 2 milhões de euros, conforme já vimos, pagamentos aos fornecedores, leva ali sinal negativo, é uma saída, é um outflow, 1.500.000 euros, e pagou-se ao pessoal 290 mil euros em termos de vencimentos, remunerações, ordenados, 290 mil euros. Neste primeiro nível, gerou-se um caixa positivo, a diferença entre os inflows, entradas, e os outflows, saídas, de 210 mil euros. Bom, entretanto, tivemos de fazer o pagamento do IRC da empresa, que consiste aqui num pagamento do imposto sobre o rendimento. 70 mil euros. O pagamento do IRC, denominada autoliquidação do imposto, os pagamentos por conta, virão nos pagamentos sobre o rendimento. Eventualmente poderá haver recebimento quando as antecipações são superiores à autoliquidação, ou seja, fez-se pagamentos por conta acima do montante do imposto estimado para o período e a entidade vai ser reembolsada pelas finanças por essa mesma diferença. Portanto, temos ali um valor de um pagamento, no caso desta empresa, de 70 mil euros. A primeira grande linha dos fluxos de caixa das atividades operacionais, ou seja, o ciclo operacional da empresa, gera um montante positivo de 140 mil euros. Será este montante suficientemente robusto para conseguir enfrentar o que vem a seguir? Porque o ciclo operacional da empresa
é o seu ciclo da exploração. Está aqui a atividade ordinária, a atividade da empresa, o core business da empresa, está fundamentalmente, obviamente, no recebimento de clientes versus depois uma série de pagamentos que a empresa realiza. Entretanto, surgem as atividades de investimento. Investimento tem a ver com pagamentos, recebimentos, pagamentos aos fornecedores dos ativos fixos tangíveis, e estamos a falar de pagamentos, não propriamente de compras a crédito ou com prazo, não. E, efetivamente, os pagamentos realizados em função das aquisições de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos financeiros que a empresa tenha adquirido, participações em outras entidades, outros ativos. Estes pagamentos, a empresa realizou 100 mil euros de pagamentos, terá sido, conforme já tínhamos visto anteriormente aqui, a aquisição e respectivo pagamento de um ativo fixo tangível. Só que durante este ano a empresa também vendeu ali um imobilizado, um ativo não corrente, um ativo fixo tangível, equipamento administrativo, uma máquina de fotocópias. Vendeu-a porque estava já em estado de uso, obviamente, e pretende adquirir outra. Entretanto, conseguiu ainda realizar por 600 euros esta máquina. Trata-se de um recebimento. Um recebimento das atividades de investimento, porque estamos a falar, obviamente, de um recebimento que provém da alienação de um ativo fixo tangível. Vamos colocar ali o recebimento, sinal positivo, 600 euros. Outros recebimentos que poderão aqui afluir às atividades de investimento são dos ativos intangíveis, da alienação, venda de investimentos financeiros, outros, os subsídios ao investimento, claro que é um recebimento, juros e rendimentos similares e dividendos que advêm aqui das participações financeiras que a entidade possui. Neste caso, tivemos estas duas operações, um outflow, um inflow, e o fluxo de caixa das atividades de investimento no ciclo de investimento da empresa gerou valor negativo de 99.400 euros. Entretanto, no ciclo de financiamento, vimos no enunciado que a empresa obteve um empréstimo do banco. Quando a empresa tem a aprovação do empréstimo bancário e o dinheiro entra na conta, é um recebimento proveniente de um financiamento obtido no montante de 50 mil euros, conforme vinha no enunciado. Entretanto, em função do serviço da dívida, estamos já a fazer pagamentos das prestações com base compostas pela amortização do capital, 3.100 euros que saíram já da empresa este ano, e a componente de juros, claro que uma prestação, ela é composta por amortização de capital mais juros. E nós, entre as duas componentes, já pagamos 4.000 euros este ano. Terá sido um empréstimo já numa fase adiantada do ano e a empresa, entretanto, pagou estes valores. Entre recebimentos e os recebimentos das atividades de financiamento advêm de financiamentos obtidos, de realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente as prestações suplementares, cobertura de prejuízos, as doações, outras operações de financiamento. Estamos a falar de entradas e de saídas, dinheiro que sai para pagar a amortização de capital, pagar os juros, eventualmente dividendos, reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio em função dos recebimentos anteriores desta mesma matéria, outras operações de financiamento, e a verdade é que entre inflows e outflows, entradas e saídas, gerou-se ali um valor positivo de 46.000 euros, mas aqui a área de financiamento foi um empréstimo, portanto
Os empréstimos têm um custo, o custo do capital alheio. Estamos a falar de dívida onerosa, estamos a falar de alavancagem e, consequentemente, o recurso à dívida torna a empresa mais alavancada, tem que suportar juros, há um custo associado. Bom, mas temos ali positivos, entre aspas, 46 mil euros. Bom, entre as atividades operacionais que geraram 140 mil euros para a empresa, caixa, as atividades de investimento gerou um montante negativo de 99.400 e o ciclo de financiamento, ou seja, o recurso à dívida onerosa, com o seu custo do capital alheio, temos ali 46 mil euros, significa que vamos ter as variações de caixa e seus equivalentes no período de 140 mil mais 99.400 negativos mais os 46 mil do ciclo de financiamento. Ciclo operacional, ciclo de investimento e ciclo de financiamento traduzem-se em variação de caixa e seus equivalentes, valor positivo de 86.600 euros. Agora, esta empresa, no início do ano, vamos nos recordar que iniciou o ano com 60 mil euros em depósitos e caixa, que é o valor que tinha transitado do período anterior, que vinha do período anterior. 60 mil euros de valor do período anterior. Então vamos acumular ao caixa conquistado este ano com o caixa que transitou do período anterior, para assim obtermos, em soma, o valor do caixa e seus equivalentes no fim do respectivo período, 146.600 euros. Efetivamente foi este o valor final do caixa, ou seja, a 31 de dezembro do período N, data de relato, 31 de dezembro do período N, nós temos 146.600 euros, caixa e depósitos bancários, e este valor ele vai ter aqui uma relação com o balanço da empresa. Portanto, temos aqui novamente esta demonstração dos fluxos de caixa que eu acabei agora de elaborar, os tais fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, o caixa e seus equivalentes gerados este ano, o que vem do período anterior e o que temos agora acumulado no fim do período. Qual é a ligação agora entre a demonstração dos fluxos de caixa e o balanço? Bom, este valor que eu acabei de determinar, 146.600 euros, ele deverá ser contemplado no balanço, no ativo corrente, ou seja, o ativo de curto prazo, em caixa e depósitos bancários, 146.600 euros. Bom, ou seja, no balanço, no ativo, os elementos vão sendo apresentados por um grau crescente de liquidez. E o expoente máximo da liquidez, logicamente, que é o caixa e depósitos bancários. Qual é a ligação entre a demonstração dos fluxos de caixa e o balanço? É precisamente aqui este item de caixa e depósitos bancários. Podemos fazer o seguinte raciocínio. Imaginem que estamos a observar o balanço da empresa, à data de relato de 31 de dezembro do período N. Começamos pelo ativo não corrente, ou seja, de duração superior a 12 meses, o ativo corrente a realizar no decurso dos próximos 12 meses, um grau crescente de liquidez, a expoente máximo da liquidez caixa e depósitos bancários, e temos 146.600 euros. Agora imaginemos que vamos colocar uma lupa sobre este valor.
E colocando uma lupa sobre o caixa e depósitos constantes aqui no balanço, visualizam-se as origens e destinos dos fluxos de meios monetários usados pela empresa no período, isto é, ter-se-á a demonstração dos fluxos de caixa. Ao colocar aqui a lupa mágica que me vai ampliar esta realidade, como é que se formou este caixa e depósitos bancários? Através do ciclo operacional, do ciclo de investimento, do ciclo de financiamento, que com o caixa do início do período acumulou 146.600 euros. Portanto, a tal lupa mágica que eu coloquei no balanço em caixa e depósitos bancários ampliou uma realidade. Eu, entretanto, ao ampliar a realidade, obtive aqui os elementos da demonstração dos fluxos de caixa e tenho ali a justificação toda do valor de caixa e seus equivalentes no final do período de 146.600 euros, que se traduzem no valor do balanço. Bom, e assim vimos a demonstração dos fluxos de caixa, a diferença entre lucro e resultados, o pressuposto do acréscimo, o pressuposto de caixa e também a ligação entre a demonstração dos fluxos de caixa e o balanço. São matérias que são amplamente desenvolvidas nos cursos práticos e de especialização que ministro na Certform Escola de Formação Prática. Se quiser obter informações detalhadas sobre os cursos, poderá aceder ao site da Certform, onde temos as datas de início dos cursos que vão iniciar ao longo dos próximos meses. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve. Até uma próxima oportunidade.